Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, geografia, e hoje vamos estar discutindo Ásia, aspectos humanos, e dentro desse mesmo contexto vamos estar resolvendo 7 exercícios para fixação do conhecimento. Bem, nós estamos com 6 grandes blocos, 6 pilares, e dentre eles quantificaremos a população, a quantificação da população, o crescimento populacional, a aceleração da urbanização, a política populacional na China, a diversidade étnica e indicadores socioeconômicos. A Ásia é o continente de maior extensão do planeta, com 44,5 milhões de quilômetros quadrados. E dentro desse contexto, existe uma enorme diversidade humana. Em 2018, a população absoluta da Ásia superou os 4,5 bilhões de habitantes, ou seja, mais da metade da população do planeta, que nós estimamos em 7,6 bilhões neste ano. Em seu espaço geográfico estavam alguns dos países mais populosos do mundo, com destaque para os apresentados na tabela a seguir. Primeiro lugar, China, 1 bilhão 418. Segundo lugar, Índia, 1 bilhão 361 milhões. Quarto, Indonésia. Sexto, Paquistão. Oitavo, Bangladesh. 11º, Japão, com 127 milhões de habitantes. Dentro do raciocínio agora do crescimento populacional, a numerosa população da Ásia, apesar dos períodos de emigração, resulta da manutenção de alto índice de crescimento vegetativo ao longo da história. Pouco foram os países do continente que receberam imigração numerosa. Atualmente, a maior parte dos países asiáticos apresenta taxas de crescimento vegetativo em declínio, graças à urbanização e às políticas de controle de natalidade. Vamos nos lembrar o que é crescimento vegetativo ou simplesmente crescimento natural. Refere-se ao crescimento da população em um determinado território com base no número de pessoas que nasceram em um determinado período em comparação com o número de falecimentos. Indica desta forma a expansão natural da população em uma dada localidade. Agora, dentro do contexto de a aceleração da urbanização, até o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, que aconteceu de 39 a 45, nenhum país asiático apresentava mais de 35% da população habitando cidades. E as metrópoles com mais de 1 milhão de habitantes eram raras. Em 1970, apenas 22% da população do continente vivia em áreas urbanas, mas em 2010 essa parcela havia quase dobrado, alcançando 42%. Houve, portanto, uma rápida urbanização nas últimas décadas, que se generalizou por quase toda a Ásia em diferentes graus de intensidade. Observamos, então, a taxa de urbanização. Bloco 1, Bloco 2 e Bloco 3. Bloco 1, países que não eram tão urbanizados, houve um aumento. Bloco 2, os países já eram urbanizados e houve um aumento maior ainda. E o Bloco 3, por exemplo, Coreia do Sul e Israel, que já eram urbanizados, e tiveram um grande acréscimo disso, um grande aumento, mesmo já sendo altamente urbanizados. Dentro do item 4, a política populacional na China, como observamos, a China é hoje o país mais populoso do mundo, né? Após a Revolução Comunista de 1949, liderada por Mao Zedong, 1893-1976, a população da China foi considerada oficialmente pequena, insuficiente para a efetiva ocupação e exploração de todo o extenso território nacional. Nos anos seguintes, paralelamente aos incentivos para o aumento da taxa de natalidade, ocorreu redução da taxa de mortalidade, então aumentou a taxa de natalidade, mais gente nascendo e diminuiu a mortalidade, ou seja, a população vai aumentando. Graças a melhorias de saneamento, dos cuidados médicos e da saúde pública. Ainda dentro desse contexto da política populacional da China, poucos anos depois, na década de 1970, o crescimento populacional começou a ser visto como uma ameaça ao desenvolvimento econômico nacional, que levou o Partido Comunista da China a instituir uma política de controle de natalidade. Em 1979, passaram a ser impostas rigorosas cotas de nascimento. Uma criança para cada família urbana, 2 para cada família rural, e até no máximo 3 para cada família das minorias étnicas de locais despovoados. Bem, aí o que é que aconteceu? Essa política envolvia recompensas para as famílias que tinham apenas um filho.
com bônus acrescidos aos salários e prioridade na obtenção de habitação nas cidades. Esse filho único também seria mais tarde favorecido na admissão à universidade e na contratação para o trabalho. Ao contrário, as famílias que tinham mais de um filho eram penalizadas com redução de até 10% de seus salários e seus filhos não seriam elegíveis para a educação gratuita e benefícios de saúde. Desde 1º de janeiro de 2016, há 4 anos atrás, todos os casais da China passaram a ter o direito a um segundo filho. Teve uma mudança de raciocínio aí e o governo já cogita criar incentivos financeiros para estimular o crescimento populacional na política de desenvolvimento apoiada pelo governo de Xi Jinping, 1953 até agora, baseada nas reformas econômicas, social e política retratadas, como nós pudemos observar num quadro exposto anteriormente. Diversidade étnica. O território asiático abriga uma imensa quantidade de povos, com diferentes origens e culturas, com imensa variedade de línguas, dialetos, religiões, crenças, tradições e costumes, o que se explica pela antiguidade do povoamento e pelos contatos e miscigenações de povos ocorridos ao longo de sua história. Atualmente, os grupos étnicos asiáticos ocupam espaços geográficos razoavelmente delimitados. Então, aqui só para a gente compreender, norte e sul, depois tem mais algumas divisões nos próximos slides. Norte, área ocupada pelo povo eslavo, formado principalmente por russos, europeus, que penetrou na região siberiana a partir do século XVII, levando para lá uma cultura baseada na religião cristã ortodoxa. Sul, área dominada há muitos séculos pela numerosa população indiana, que levou a influência de suas religiões, o hinduísmo e o budismo, para o leste e o sudeste do continente, sudeste, leste e oeste agora. Sudeste, área dominada inicialmente pelos povos polinésios, originários das ilhas da Oceania. Leste, área ocupada pelo povo chinês, na qual predominava o confucionismo, doutrina oficial da China, durante 2.500 anos. Expandiu-se para o interior do continente, para o sudeste e para a região insular, chegando ao Japão. Oeste, área dominada pelos grupos semitas, que se expandiram rapidamente após o século VII e têm em comum o predomínio da religião islâmica. Chegaram até a Indonésia, no sudeste do continente. Dentro desse contexto de diversidade étnica, só coloquei para os senhores 8 religiões que acontecem na Ásia. A diversidade, dentro dessa divisão de diversidade étnica, a diversidade religiosa. O cristianismo ortodoxo está presente na Ásia, animismo, hinduísmo, budismo, fetichismo, confucionismo, islamismo e judaísmo. Agora vamos discutir indicadores econômicos dentro do contexto de Ásia, aspectos humanos. Taxa de mortalidade infantil indica o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano em cada 1.000 nascidas vivas. É um confiável indicador de qualidade de vida, então dá para você saber que quando nós temos uma baixa taxa de mortalidade infantil, certo? Isso é um bom indicador socioeconômico, pois os bebês são extremamente sensíveis à falta de higiene e de assistência médica, à fome e ao precário tratamento de água e esgoto. Então, se você não tiver uma boa qualidade da saúde, se você não tiver, não ofertar boas alimentações, se você não tiver água tratada, esgoto, a taxa de mortalidade infantil aumenta. Então, é um bom indicador socioeconômico dentro do mesmo contexto. Expectativa de vida é a média de anos que um recém-nascido poderá viver, calculado pela média da idade das pessoas que morreram em um país em um determinado ano. Quanto melhor a qualidade de vida, determinada por alimentação adequada, assistência médica qualificada, tratamento de água e esgoto, entre outros itens, mais tempo as pessoas vivem. Dentro desse mesmo raciocínio de indicadores socioeconômicos, vem também a taxa de analfabetismo. É considerada uma das formas mais eficientes de avaliar a integração de uma nação à modernidade. Se a população analfabeta de um país é numerosa, isso significa que muitos habitantes estão segregados e impedidos de se integrar na sociedade moderna. Geralmente, em países subdesenvolvidos, a parcela de analfabetos é superior a 15% da população com mais de 15 anos. E há mais homens alfabetizados do que mulheres.
E essa diferença é outro indicador de que a sociedade não se modernizou. Vamos aos exercícios, eu preparei alguns para fixação do conteúdo para vocês. Vamos seguir então dentro do raciocínio. A pirâmide etária é um gráfico que expressa a estrutura da população de um país, permitindo a observação da divisão da população entre homens e mulheres e por faixa de idade. Analise as pirâmides etárias a seguir referentes a Japão, Indonésia e Afeganistão. Japão, Indonésia e Afeganistão. Então, Japão, Indonésia e Afeganistão. Base do Japão, base, nascimentos, índice de nascimentos menor, ó, até 2,4. Aqui a população da Indonésia um pouco mais. E você vai ver Afeganistão próximo aqui um pouquinho maior do que a do Japão, tá? Então, base menor aqui no Japão, certo? Aqui você observa na Indonésia, já base um pouquinho maior. Então, o que é aqui a base? Nascimentos. O que é a parte de cima, o topo da pirâmide? O tempo que as pessoas vivem, se elas vivem mais ou menos, tá? E aqui no meio a população economicamente ativa. Vamos fazer uma análise então dessas três pirâmides. Esses países asiáticos têm características distintas. Enquanto o Japão se encontra entre os países mais industrializados do continente, a Indonésia passou por uma rápida e recente urbanização e o Afeganistão apresenta uma baixa taxa de urbanização e alto índice de pobreza. De acordo com o que estudamos, explique como esses processos de industrialização e urbanização influenciam a estrutura da população de cada país e como essas diferenças se expressam em cada uma das pirâmides etárias. Então, nós estamos explique como esses processos de industrialização e urbanização influenciam a estrutura da população de cada país. Vamos lá? Então, resposta. A base da pirâmide indica o número de crianças e jovens. Estão diretamente relacionadas às taxas de natalidade de cada país. Assim é possível verificar, por exemplo, que no Japão há uma forte relação entre a industrialização avançada e a estrutura populacional, por conta do reduzido número de nascimentos. Quando a gente fala de urbanização, quando a gente fala de um pouco mais de industrialização, nós temos a base da pirâmide reduzida, menor número de nascimentos que tornam sua base estreita. Por outro lado, o topo mais largo se relaciona a maior quantidade de pessoas mais velhas, evidenciando uma boa estrutura urbana no país, o que possibilita uma qualidade de vida refletida na maior expectativa de vida. A pirâmide da Indonésia, por sua vez, expressa o processo de urbanização acelerada, com uma base mais estreita, menos crianças e jovens, quando comparada com a do Afeganistão. Contudo, o topo mais estreito, que é do Japão, reflete a menor presença de idosos, indicando a existência de problemas na infraestrutura urbana. A pirâmide etária do Afeganistão, por sua vez, possui a base muito larga, um corpo mais estreito e um topo bastante reduzido. Características do quê? Do Afeganistão, características de países com baixa urbanização e com acentuados níveis de pobreza. Questão de número 2, vamos lá discutir. Tem um texto aqui sobre a urbanização no continente asiático. Leia o texto a seguir. Desigualdade urbana é risco crescente na Ásia. Alerta Banco Mundial. O aumento da desigualdade nas cidades da Ásia pode levar a divisões sociais potencialmente perigosas. Advertiu o Banco Mundial nesta terça-feira, pedindo aos governos que aumentem a ajuda destinada à população carente nos centros urbanos. Metade da população da região vive em cidades e a rápida urbanização ajudou a tirar 655 milhões de pessoas da pobreza, de acordo com um novo informe do Banco Mundial. A Ásia Oriental e o Pacífico continuam sendo, porém, as regiões com maior quantidade de pessoas que vivem em condições muito precárias, totalizando 250 milhões, aponta o Banco Mundial. Uma parte importante desses 250 milhões se concentra na China, na Indonésia e nas Filipinas, detalha o relatório. O êxodo do campo para as cidades gera um crescente número de pessoas sem acesso a serviços básicos, emprego e moradia, destacou a vice-presidente do Banco para a região, a ganesa Vitória Kawá. Bom, dentro desse contexto, o texto aponta a desigualdade como um problema da urbanização acelerada, característica de diversos países do continente asiático. Quais outros problemas esse tipo de urbanização pode gerar para a população? O próprio texto já aponta, o texto já indica alguns problemas de urbanização acelerada, como a dificuldade de acesso a serviços básicos, emprego e moradia. Observe os problemas como a falta de serviços
relacionados à saúde, à educação e ao saneamento básico. Questão de número 3, vamos lá, observe o mapa a seguir e responda as questões propostas. Aqui está mostrando taxa de mortalidade infantil. No mapa, observamos descritos taxa de mortalidade infantil. Então vamos lá, o mapa traz as taxas de mortalidade infantil nos diversos países da Ásia. Em quais países a taxa é mais alta? Em quais países ela é menor? Letra B, o que as taxas de mortalidade infantil podem indicar sobre a realidade do continente? Já discutimos isso agora de pouco. As mais elevadas taxas de mortalidade encontram-se no Afeganistão, no Paquistão e no Iêmen. As menores taxas são encontradas no Japão, na Coreia do Sul e na Rússia. Os senhores vão observar pela coloração do mapa passado no slide anterior. E a mortalidade infantil reflete o pouco desenvolvimento da estrutura de saúde e a dificuldade de acesso aos serviços desse setor. Observando o mapa, é possível identificar a diversidade de realidades entre os países do continente e o predomínio de altas taxas de mortalidade infantil, que denotam a falta de acesso a tais serviços por parte significativa da população asiática. Qualquer dúvida, você volta um pouquinho o vídeo e vê lá o que é a taxa de mortalidade infantil, indicador socioeconômico. Vocês vão observar detalhes sobre ela. Então, exercício de número 4, vamos estar discutindo. Observem os mapas a seguir. Estamos observando aqui mapas da China e a concentração populacional, a densidade demográfica em alguns locais, e aí vem duas proposições. Com base na análise e comparação dos dois mapas, responda qual é a relação entre a urbanização e a densidade demográfica na China. Então, está mais urbanizado? Tem mais pessoas? É essa a pergunta, dentro desse contexto, a princípio, né? O que explica essa relação? Aprendemos que a Índia vai superar a população da China. China hoje está maior que a Índia, mas deve haver uma mudança nisso, né? Nos próximos anos. Esse país apresenta muitas particularidades religiosas, sociais e políticas. Assim como a China, a Índia desenvolveu mecanismos de controle de natalidade. Faça uma pesquisa sobre quais são esses mecanismos. Pode-se afirmar que esses métodos são eficazes? Quais foram as dificuldades encontradas pelo governo indiano para colocar em prática tais políticas? Por fim, escreva um texto sobre o controle da natalidade na Índia. Bem, e o terceiro item, uma das características do continente asiático é a sua diversidade religiosa. São muitas crenças e religiões espalhadas pelos países asiáticos. Escolha uma das religiões do continente e pesquise onde ela está localizada, as suas principais características e o papel que essa religião desempenha. Bem, resposta número 1, espera-se a análise, a relação da concentração de cidades no sudeste chinês, que se enxergue isso, como está colocado no mapa, né? E os maiores índices de densidade demográfica. Então, eu tenho mais urbanização, maiores índices de densidade demográfica do país. E compreendam as cidades como polos de atração. Nós temos polos de atração e polos de repulsão para a imigração. Tá? Então, a cidade, a oportunidade de ter um bom emprego é uma proposta de atração para imigrantes. Onde a população do campo busca oportunidades de emprego e melhores condições de vida. Resposta número 2, analisemos a política de controle de natalidade na Índia, também baseada na política do filho único e em outras iniciativas como investimento em melhorar a eficácia dos métodos contraceptivos. Melhora essa metodologia, consequentemente as mulheres diminuem o índice de fecundidade, como o investimento em melhorar a eficácia de anticoncepcionais. Essas políticas geram consequências importantes no país, como a preferência das famílias em ter filhos homens e o aumento dos abortos em caso de filhas mulheres, o que desequilibra a distribuição entre homens e mulheres no país. Além disso, a política encontra resistência cultural e religiosa em algumas regiões do país. Espera-se também, com base nos dados encontrados, que todos entendam que possam refletir sobre a eficácia, os benefícios e os prejuízos dessa política. Você cria uma política de controle de natalidade, por exemplo, uma coisa ruim, não estou pedindo para você ser a favor da minha opinião, mas esse professor que vos fala não é a favor, por exemplo, desse contexto do aborto. Então, por exemplo, você cria incentivos para quem tem menos filhos. Aquele que, por exemplo, às vezes aquela família que a esposa engravida meio que sem planejar,
e ainda vai perder vários incentivos. Isso incentiva ao aborto. Item de número 3, é possível verificar, por exemplo, que muitas religiões, como o budismo no Japão e na Índia, são também importantes, o quê? Atrativos turísticos. Então, na sequência ao raciocínio, vamos fazer o exercício de número 5, todos juntos. Leia o texto a seguir. Índia vai superar a China e se tornará o país mais populoso em 2022. A superação da China vai significar que a população da Índia representará 19% da população mundial em 2050, enquanto que a China terá 18%. Atualmente, cerca de 1,31 bilhão de pessoas vivem na Índia, em comparação com os 1,38 bilhão da China. Uma diferença que vai desaparecer nos próximos 7 anos. Aqui vem a proposição do exercício e as alternativas. O texto indica a tendência de crescimento populacional no mundo nos próximos anos e destaca que esse crescimento será concentrado em alguns países. Sobre a relação entre a pobreza e o crescimento populacional, é correto afirmar que, letra A, o crescimento populacional auxilia no combate à pobreza. Pelo contrário, o crescimento populacional aumenta essa distância social entre as pessoas, está errada. Letra B, o crescimento populacional é impulsionado pela pobreza, sim, é um raciocínio correto, predominante nas áreas rurais dos países mencionados. Essa provavelmente seja a nossa resposta correta. Letra C, não há uma relação entre a pobreza e o crescimento populacional. Existe uma relação sim. Letra D, a pobreza leva à diminuição do crescimento demográfico. Pelo contrário, as pessoas mais simples têm menos acesso, por exemplo, a métodos contraceptivos, e isso talvez seja um dos motivos do aumento, na realidade, populacional, tá? Então está errada também. A letra E, o elevado crescimento populacional de centros urbanos está em declínio. Não, assim como os índices de pobreza também não. Está errada, provavelmente a resposta certa seja a letra B. O crescimento populacional é impulsionado pela pobreza predominante nas áreas rurais dos países mencionados. Vamos à questão de número 6. Diz assim, leia o texto a seguir. Após o fim da política do filho único, China tem boom de nascimentos. A maioria dos recém-nascidos é agora o segundo filho das famílias Pequim. Como consequência do fim da política do filho único, na China e de incentivos do governo para estimular a natalidade, algo impensável durante anos. A maioria dos recém-nascidos no país é agora o segundo filho das famílias. Bem, a seguinte proposição está colocada para nós. A China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de pessoas. Diante desse quadro, o fim da sua principal política de controle de natalidade, a política do filho único é justificada por... Temos 5 proposições, vamos lá. Pela tendência de queda no crescimento populacional chinês e pela necessidade de continuar crescendo para povoar seu extenso território. Não é essa a ideia, tá? O que é que acontece? Quando você diminui o índice de natalidade, num primeiro momento, você começa a diminuir a quantidade de população. Mas na sequência você começa a ter o quê? Menos pessoas, população economicamente ativa, gente para fazer o trabalho do dia a dia. Tá? Então esse provavelmente seja um dos motivos, a letra A está errada, pela baixa expectativa de vida e pela necessidade de aumentar a população idosa, esse está errado. C, letra C, pela baixa taxa de natalidade e pela necessidade de aumentar o número de crianças nas escolas. Também não é por causa disso, aumentar crianças nas escolas. Letra D, pelo desequilíbrio na estrutura populacional e pela necessidade de aumentar a sua população econômica ativa no futuro. Sim, provavelmente essa seja a nossa resposta correta. Pela necessidade do governo chinês de tomar medidas populares para ganhar as eleições. Não. Resposta correta provavelmente é a letra D. Pelo desequilíbrio na estrutura populacional e pela necessidade de aumentar a sua população economicamente ativa no futuro. Questão de número 7, vamos lá. Observe a fotografia a seguir do rio Ganges, na Índia. Tem toda uma estrutura, aparentemente templos, tá? Mostrando algo para nós. Vamos nessa? Todos juntos? A imagem mostra o rio Ganges e os templos hindus nas margens. O hinduísmo, muito importante para a sociedade indiana. Nós estamos discutindo Ásia, aspectos humanos, diversidade étnica e diversidade religiosa. Aprendam também com essa aula, tem que respeitar o próximo. Mesmo que você não concorde, tem que respeitar o próximo. Às vezes ele tem a sua opinião, mas você tem que aprender a respeitar. Então vamos lá. Letra A. Quase 80% dos habitantes seguem essa religião. Provavelmente seja já essa resposta correta. Que está presente na organização da sociedade e na arquitetura das cidades, provavelmente seja essa. Metade da sua população segue essa religião, não é 80%.
faz parte da história de seus antepassados, uma vez que o hinduísmo não está mais presente. Não é verdade. Letra D, é uma religião cuja fé é manifestada individualmente, não é toda a população lá, a grande maioria, 80% manifesta essa fé. É uma religião que conecta a Índia com outros países do mundo, não. Estamos discutindo Ásia, aspectos humanos, e também estamos discutindo o que? Diversidade étnica e religiosa. A Ásia tem muitas religiões, nós já pontuamos no slide anterior. A resposta correta provavelmente seja a letra A. Quase 80% dos habitantes seguem essa religião, que está presente na organização da sociedade e na arquitetura das cidades. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.